Em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11, diz assim: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então nós servimos a um Deus, queridos, um Deus que é muito paciente. Ele é muito paciente. Se Deus não fosse paciente conosco, ai de nós, né? Ai de nós. Lá em Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, chega a dizer aqui, ó, no versículo 23 do capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é um Deus misericordioso, bondoso e muito paciente. Nós erramos tanto e Deus tem paciência. Deus espera o nosso reconhecimento. Deus espera a volta da nossa comunhão para com Ele. E Ele quer que nós exerçamos também essa paciência uns para com os outros. E o texto vai dizer aí, olha, irmãos, Tiago 5,10, tomai por modelo, tomai como exemplo no sofrimento, nas aflições e na paciência os profetas. Olha só, tomem os profetas como exemplo nos sofrimentos, nas aflições, tomem-o como exemplo, como modelo, e na paciência, os quais falaram em nome do Senhor. E aí continua dizendo o versículo 11, né? Eis que temos por bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que perseveraram firmes. E aí ele coloca aqui um exemplo de Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, se você tiver paciência, meu querido, como Jó, você vai ver as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. Mas para isso você precisa ter paciência. Jó teve paciência. E por ter paciência, confiando no Senhor, nós sabemos o fim maravilhoso que Deus deu a Jó. Mas a falta de paciência em Deus pode muitas vezes nos levar à nossa própria destruição. Você lembra lá do povo no Egito, no deserto do Egito? A falta de paciência daquele povo, pois é, a falta de paciência daquele povo os destruiu. Eles se autodestruíram. Por quê? Porque lhes faltou paciência. É um povo que reclamava demais. Qualquer aperto que passava já estava reclamando porque que Deus os havia tirado lá da terra do Egito, do governo de Faraó. Ali eles sofriam, mas pelo menos tinham o que comer e tal, tinham o que beber, tinha água. Aí qualquer aperto que Deus permitia que aquele povo passasse, até mesmo para provar a fé deles, para ver como era que estava a fé daquele povo, o povo, ao invés de ter paciência e glorificar o nome de Deus, o povo começava a reclamar. A falta de paciência daquele povo os destruiu, queridos. Eles não alcançaram a bênção que Deus havia prometido, que era a terra prometida. Eles não alcançaram a terra prometida. E talvez aí a sua falta de paciência esteja aí te impedindo de alcançar as bênçãos de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas você precisa confiar mais nele. Você precisa ter mais paciência. A nossa falta de paciência muitas vezes atrapalha o agir de Deus. Atrapalha os planos de Deus para a nossa vida, por conta da nossa falta de paciência. Veja que Deus tinha ali um propósito e bênçãos para derramar sobre aquele povo ali que estava no deserto do Egito. Mas a falta de paciência daquele povo atrapalhou todos os planos de Deus. É certo que na Bíblia diz que nenhum de seus planos podem ser frustrados.
Por quê? Porque Deus não usou aquela primeira geração, mas usou a segunda para que os seus planos não fossem frustrados. Aquela primeira geração que saiu da terra do Egito, Deus esperou toda aquela geração morrer. E só depois, os que ficaram foi que herdaram a terra prometida. Toda aquela geração de 20 anos para cima saíram dos propósitos de Deus e perderam a bênção. Mas aquela nova geração, que eram seus filhos, né? Os filhos daquele povo, Deus pôde cumprir os seus planos, o seu propósito na vida do seu povo. Então, os planos de Deus, eles não são frustrados. Mas você pode deixar de estar dentro do plano, do propósito de Deus por causa da sua rebeldia, desobediência e muitas vezes por causa da sua falta de paciência. A falta de paciência daquele povo os levou à destruição. E você não quer isso para você. Certamente você não quer a destruição. Então tenha mais paciência, querido. Tenha mais paciência para com o seu próximo. Tenha mais paciência em esperar a providência de Deus. Às vezes nós não estamos tendo paciência em nada, nem com o nosso próximo, que está ali muitas vezes nos atribulando, nos dando problema, nos causando sérios problemas, e não temos paciência também em esperar a providência de Deus. Você está querendo sair dos propósitos de Deus e perder a bênção de Deus? Claro que não. Claro que não. Quem quer perder as bênçãos de Deus? Quem quer sair do propósito de Deus para a sua vida? Ninguém. Então exerça a paciência e procure confiar mais no Senhor. Quando você passar a exercer a paciência e confiar mais no Senhor, você vai estar andando e vivendo dentro dos propósitos de Deus. E a sua vida será tremendamente abençoada, querido. Olha o que o rei Davi vai dizer ali no Salmo 40, no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso quem disse foi o rei Davi, passando por situações provavelmente difíceis, muito difíceis. E o que é que ele vai fazer? Ele vai clamar a Deus. Mas o mais bonito é quando ele diz aqui, eu esperei com paciência. Quantos de nós estamos esperando, mas não estamos tendo paciência? Estamos inquietos, impacientes, meio que desesperados. Não é isso que Deus quer. Deus talvez esteja até esperando você se aquietar mais para que Ele possa agir. Deus está esperando ver em você confiança nele. E quando nós confiamos, a demonstração que nós damos de confiança em Deus é quando nós esperamos com paciência. Porque se eu confio e acredito firmemente que Deus está na direção e Deus vai resolver da melhor maneira para mim, talvez Ele não resolva do jeito que eu quero. Nem sempre as coisas são resolvidas do jeito que eu quero, mas Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes as coisas estão tomando um rumo que aos nossos olhos não parecem bons. Olha, isso aqui não vai dar coisa boa lá na frente, não, vai dar ruim. Mas é Deus, meu irmão, que sabe o que é melhor para mim e para você. Entrega, confia. Quando você entrega e confia na mão do Senhor, você descansa o seu coração. E você passa a esperar com paciência. Eu sei que para o mundo, a pessoa que tem paciência, às vezes é mal vista. Porque para o mundo vale aquele que não tem paciência, que é sangue no olho, sangue na veia. Já disse, já está rebatendo, não leva desaforo para casa. Não, meu irmão. Você quer ter valor para o mundo ou você quer ter valor para Deus? Porque se você quer ter valor para Deus, você precisa ter paciência. A gente vê aí em Tiago 5,11, quando ele diz, olha, temos por felizes, por bem-aventurados, aqueles que perseveraram firmes. E aí dá o exemplo de Jó. Vocês têm ouvido da paciência de Jó e vocês viram qual foi o fim que o Senhor lhe deu? Então a palavra de Deus nos exorta a todo instante, a todo momento,
a exercermos a paciência. Não sei se você tem exercido a paciência, mas é o que Deus espera de você. Você pode até estar se orgulhando aí que não é paciente, que é pavio curto. Você se orgulha disso, mas Deus não se orgulha de você. Enquanto você se orgulha disso, você está perdendo as bênçãos de Deus na sua vida. Quem é que pode viver sem as bênçãos de Deus? Você vai viver atribulado o tempo todo. A pessoa que não tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida vive aflito, aquela pessoa afligida o tempo todo, sem paz, não dorme direito, não vive direito, o coração não descansa, batendo acelerado o tempo todo, ansioso, aquela pessoa ansiosa. Você precisa confiar mais em Deus. Quando você confiar mais em Deus, seu coração vai descansar. Você precisa aprender a esperar com paciência pelas providências do Senhor. Que bom que muitos esperam em Deus, né? Que bom. Mas se você quer que Deus se incline para você, você deve exercer a paciência. Você quer que Deus ouça o seu clamor, você precisa exercer a paciência, porque Deus só inclinou-se para o salmista e ouviu o clamor do salmista quando ele esperou com paciência. O salmista disse aí no Salmo 40, versículo 1, eu esperei, mas eu esperei com paciência no Senhor. E duas coisas importantes aqui. Ele não só esperou, como ele esperou com paciência. Veja de que forma você está esperando. E além dele esperar com paciência, ele esperou com paciência em Deus, no Senhor. Muitas vezes a pessoa estar esperando com paciência, mas esperando com paciência no resultado humano. Não confie nas coisas aqui da terra. Deposite toda a sua confiança no Senhor. O salmista esperou com paciência, e além de esperar com paciência, ele esperou na pessoa certa, na pessoa do Senhor. Espere com paciência no Senhor. Muitos esperam em Deus, mas erram quando não esperam com paciência. Você vai ver muitas pessoas esperando em Deus, e às vezes você questiona, essa pessoa diz tanto que tem Deus e vive essa vida assim, angustiada, né? Você percebe na pessoa uma certa aflição, e se você for conversar com ela e perguntar, ela vai lhe dizer ali os problemas talvez que esteja passando. E talvez você se ouse até a perguntar, e Deus? Você não confia em Deus? Onde está a sua confiança em Deus? Ela vai dizer, eu confio em Deus, eu espero em Deus. E se a pessoa tiver coragem, vai dizer assim, mas na prática, quando a gente olha para você, a gente não vê essa confiança muito em Deus. Porque você fica muito impaciente, muito inquieto. É como se não estivesse confiando no Senhor. Queridos, é na paciência que nós demonstramos. Muitas vezes, nós demonstramos na paciência que temos uma fé firme e verdadeira diante de Deus. É na paciência. Você precisa exercer a paciência. Porque é através da paciência, esperando com paciência no Senhor, que você vai mostrar que realmente você tem fé, que realmente você confia nas providências de Deus. O que adianta eu dizer que tenho fé e que confio em Deus, se não tenho paciência para esperar nas providências dele? E só lembrando que o salmista alcançou aquilo que ele havia clamado a Deus, porque ele teve paciência. Ele alcançou aquilo que ele havia clamado. Ele clamou a Deus. Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Mas o que ele fez para alcançar o seu pedido? Foi uma paciência acompanhada de fé e obediência à palavra. Como é que anda a sua paciência? Sabemos que quando não temos paciência, às vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Quando não temos paciência, muitas vezes, reclamamos mais do que louvamos e agradecemos a Deus pela vida. O Salmo 41
o Salmo 46, versículo 1 e o versículo 10, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que Deus diz para cada um de nós. Se você quiser saber que Deus é o Senhor da sua vida, você deve se aquietar. Então, queridos, quando você aquietar o seu coração, é que você vai ver a manifestação de Deus acontecendo na sua vida. E outra coisa, a tribulação ela vai produzir em nós paciência. E às vezes nós achamos tão ruim passarmos por tribulações, mas é na tribulação que isso vai ser desenvolvido em nós. Porque às vezes quando estamos assim na bonança, é fácil, é mais fácil, não vou dizer que é muito fácil, mas é mais fácil você ser fiel a Deus, é mais fácil você exercer a paciência, é mais fácil você tratar as pessoas bem, tratar as pessoas bem, é mais fácil você agradar a Deus quando está tudo bem, está tudo uma bênção, tudo na bonança. Aí Deus quer ver se essa fé que você está exercendo na bonança, com todas essas virtudes, sendo bem-humorado com todos, mostrando ser uma pessoa feliz, sendo paciente, sendo fiel a Deus. Aí Deus muitas vezes nos permite passarmos por apertos. E aí quando Ele aperta, é que Ele vai ver se realmente vai sair coisa boa ali. É nas tribulações que Deus permite nós passarmos, é que Ele vai ver realmente se aquela fé que nós temos é uma fé verdadeira. É que Deus vai ver se realmente nós somos tão fiéis quanto somos quando está tudo bem. É nas tribulações que Deus vai ver se realmente somos tão pacientes como demonstramos ser quando está tudo ok, tudo uma bênção, Então, Deus permite muitas vezes, queridos, a tribulação em nossas vidas para gerar em nós a verdadeira paciência. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos gloriarmos quando estivermos passando por tribulação, ou seja, estarmos felizes. Olha, a tribulação está aí, é a chance que eu tenho de mostrar para Deus que a minha fé é verdadeira, que eu sou fiel a Ele e que eu exerço a paciência. É a oportunidade que Deus está te dando para você mostrar para Ele que você é um verdadeiro cristão, que você é uma verdadeira cristã. Olha o que diz aí em Romanos 5, Romanos 5, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Olha só, nos gloriamos em que? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só. E muitas vezes a tribulação ela vem como uma provação mesmo da nossa fé. É a maneira que Deus muitas vezes vai achar de nos provar. É permitindo que passemos por aflições, tribulações. Por isso que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Antes disso, no mesmo versículo, ele vai dizer, tenho dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Deus vai permitir muitas vezes essas aflições para testar, para provar a nossa fé. É por isso que Tiago vai dizer ali em Tiago 1, versículo 2
3, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Numa outra tradução ele diz: tende por motivos de toda alegria quando cairdes ou passardes por várias provações. No versículo 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Olha só, ele nos manda ter alegria quando estivermos sendo provados. E muitas vezes, como eu disse, a tribulação, as aflições vêm como uma provação. E devemos ter por motivo de grande alegria quando estivermos passando por essas provações. E no versículo 3 ele diz: porque a provação da vossa fé produz paciência. Em outra versão vai dizer perseverança, que vai dar na mesma coisa, paciência. Então a Bíblia chega a nos dizer que devemos nos gloriarmos, é isso? Nas tribulações. Porque a tribulação vai sempre produzir em nós a paciência, como está lá em Romanos 5, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, meu irmão, não fique aí achando ruim quando você estiver passando por situações assim difíceis. Não fique achando ruim quando Deus permitir a aflição, a angústia, a tribulação na sua vida. Ao invés de você achar ruim, aproveite essa oportunidade para você mostrar a Deus que a sua fé é verdadeira e que você é fiel a Ele. E aproveite essa tribulação, essa aflição que você está passando para exercer a paciência, que é de grande valia para Deus, meu irmão. É de grande valor para Deus. Deus está querendo produzir em nós a paciência. Deus quer produzir em você paciência. Sabe por quê? Porque a paciência vai produzir em você experiência. É o que diz lá em Romanos 5, versículo 4, que a paciência produz experiência. Você quer ser uma pessoa experiente? Além disso, você quer ter experiências com Deus? Então, meu querido, saiba administrar toda e qualquer tribulação que você estiver passando aí nesse momento sobre a sua vida. Tenha paciência, mas tenha paciência e confie mais nas providências de Deus. E exercendo a paciência, veja bem, quando você exerce a paciência na tribulação, você estará tendo experiência. É o que a palavra nos diz, que a tribulação produz paciência, e a paciência aí agora vai produzir experiência. E através da experiência, será produzida em você a esperança. Está também no versículo 4 de Romanos 5, que a paciência produz a experiência, e a experiência vai produzir esperança. E é a esperança, meu irmão, que nos faz acreditar em dias melhores. Se você não tiver esperança, tem um ditado que diz: a esperança é a última que morre. A esperança não tem que morrer nunca. Enquanto você estiver vivo, ela tem que estar viva dentro de você. Ela não deve nunca, jamais morrer dentro de você, dentro de nós. A esperança é que nos faz acreditar em dias melhores, queridos. Ainda que esses dias não sejam aqui no nosso presente século, mas eles um dia virão na eternidade. E é essa a esperança que a gente tem que ter. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, dê graças a Deus, dê glória a Deus por isso. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha o que Jesus vai dizer para Marta em João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Ele pergunta para Marta. Creis nisto? Aí no versículo 27 de João 11, Marta vai responder: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meu querido, se você crê como Marta creu, então exerça a paciência em esperar por tudo em Deus, meu irmão. Se você crê como
como Marta creu, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que deveria realmente ter vindo ao mundo e veio, e morreu por nós, pelos nossos pecados. Então creia, meu, creia e tenha paciência. Entregue a sua vida nos braços de Jesus hoje ainda, porque só Ele tem o verdadeiro cuidado que nós precisamos que Ele tenha por nós. Só Jesus, meu irmão. Você pode até ter buscado vários recursos em várias coisas desse mundo, e por isso você tem perdido a paciência. Mas nunca perca a paciência com Deus. Nunca perca a paciência em Deus. Você tem que demonstrar essa paciência confiando em Deus. Olha só. A cada final de cada tribulação que você passar, você vai trabalhar a paciência em você. Você, devido à paciência, você vai ter mais experiência. Vai ser produzido em você. E pela experiência você vai encher o seu coração de esperança. Então procure exercer a paciência. Tenha mais paciência com o que você está passando hoje na sua vida. Com certeza Deus vai lhe dar mais sabedoria na paciência do que na sua falta de paciência. Às vezes somos precipitados em agir e por conta disso nós sofremos sérias consequências. É na paciência que Deus vai falar. É na paciência que você vai ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo te orientando, te dando sabedoria. Tenha mais paciência. Romanos 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12, 12. É a palavra que eu deixo para você hoje, palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxeste aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada filho Teu, que o Senhor vá ao encontro de cada clamor neste momento. Atenda os Seus filhos, Pai, nas suas necessidades, mas de acordo à Tua vontade e de acordo ao Teu querer. Que o Senhor nos dê um dia, uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus.